Bem, gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 28 de outubro de 2025. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara, eu estou como presidente, Dr. Argos Gregório, vice-presidente, Samuel de Oliveira Magro e, completando a composição, Flávia Dalbuquerque Andrade da Silveira, que está em substituição a Daniela Rodrigues Gonçalves. Pela representação fiscal, Luciana Carvalho Duarte. Temos 3 processos em pauta, uma inscrição para sustentação oral. Vamos iniciar, então, pelo processo 5052-147, AgriSans Vaz Cereais Limitada. O relator é o Dr. Samuel de Oliveira Magro, é um recurso ordinário. Eu passo, então, a palavra ao relator para que apresente o processo e, em seguida, eu abro a palavra ao ilustre advogado. Doutor Samuel. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, as juízes presentes, representação fiscal e o advogado. O caso, senhor presidente, envolve apenas uma acusação fiscal, desculpe, 2 que dizem respeito à mesma matéria, né? Mas são 2. Que é de deixar de pagar o ICMS no valor de tanto, referente às operações de vendas com fim específico de exportação, né, no CFOP 6502 e 5502, no caso do item 2. Cuja exportação não foi comprovada dentro do prazo de 180 dias da saída do produto, aí conforme o relatório, conforme todos os documentos que são juntados. Então, basicamente, senhor presidente, a questão é essa, né? Muda aqui nos 2 itens só quem que é o destinatário, né? Que consta no documento fiscal, mas nos 2 casos é a mesma acusação, de falta de comprovação de exportação dentro do período de 180 dias. Né? Acho que esse é o relatório suficiente, acho que poderíamos passar a palavra então para o doutor Marcos. Obrigado, Samuel. Eu passo, então, a palavra ao Dr. Marcos Vieira Mendes para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental. Dr. Marcos, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, caríssimos jogadores, colegas aqui presentes, bom dia. Eu agradeço a oportunidade e me comprometo a ser objetivo em minhas palavras. Bom, fazendo uma breve introdução e como já adiantado pelo ilustre relator, esse caso ele trata de ausência de pagamento de ICMS em operações destinadas à exportação que não foram comprovadas no prazo de 180 dias. E, de fato, também já adiantado pelo ilustre relator, o subitem 2 foi devidamente quitado, remanescendo em discussão apenas o subitem 1, que se reporta a operações interestaduais. Aqui eu gostaria de destacar 2 pontos centrais. O primeiro deles se refere à decadência do auto de infração. Como a gente está falando de operações que foram realizadas em abril de 2019, o prazo de 180 dias se encerrou em outubro de 2019. E considerando a dinâmica do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, o prazo de 5 anos se esgotaria em outubro de 2024. Mas nesse caso, caríssimos jogadores, a recorrente ela foi intimada da lavratura do auto de infração em 11/11 de 2024, ou seja, após esse prazo de 5 anos. E, ao nosso entender, isso fulminaria o crédito pela decadência. O segundo ponto central aqui da discussão, ele diz respeito à indevida aplicação de alíquotas internas de 18% em operações que são efetivamente interestaduais. E nesse caso, todas as operações elas possuem como destinatário o Estado do Paraná e também se utilizam do CFOP 6502, que é justamente o CFOP aplicado a operações interestaduais. Portanto, a recorrente ela sustenta que ou a gente está diante de decadência, que cancelaria o crédito integralmente, ou deveria ser readequada a alíquota aplicada no caso
para que se aplique a alíquota relativa a operações interestaduais. Eu agradeço a oportunidade e fico à inteira disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Cumprimento pela sustentação oral, objetividade e clareza aí de sua exposição. Doutor Samuel, relator, com a palavra. Ok, senhor presidente. Bom, também agradeço, parabenizo, né, doutor Marcos, que ele foi exatamente direto aos pontos que foram aventados no recurso ordinário, né? E eu posso ter uma leitura do voto, vocês já tiveram acesso a ele, mas vou lê-lo aqui para que o patrono possa ter conhecimento dele. Vamos lá. Inicialmente, rejeita a preliminar de decadência do crédito tributário constituída no AIN exordial. A recorrente argumenta que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, no caso de operações de exportação não comprovadas, deve ser regido pelo artigo 350 do CTN. Segundo o tal dispositivo, a contagem de 5 anos se daria a partir do fato gerador, ou seja, a partir do término do prazo de 180 dias para a comprovação da exportação, o que teria ocorrido em outubro de 2019. Como a notificação do AIN se deu em 11 de novembro de 2024, o prazo estaria, segundo a defesa, expirado. A infração descrita no item 1 da peça inaugural implicou falta de pagamento de imposto, que era devido pela autuada em operações de exportação, sem efetiva comprovação de sua realização. Como nenhum pagamento foi efetuado relativamente a essas saídas, inaplicável o disposto no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, pois o prazo ali previsto refere-se àquele que a Fazenda Pública tem para homologar a atividade de antecipação de pagamento descrita no caput do mesmo artigo. Nesses casos, como não houve pagamento antecipado do ICMS, nada há a homologar. Essa opção do contribuinte subsome o presente caso ao inciso 5 do artigo 149 do CTN, afastando as regras do lançamento por homologação. Estamos diante de um lançamento de ofício, regulado pelo artigo 149 do CTN, cujo prazo de constituição do crédito tributário é de 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na indicação do inciso 1 do artigo 173 do CTN. As saídas ocorreram em abril de 2019 e o prazo para comprovação da exportação se esgotou em outubro de 2019. O fisco poderia ter efetuado o lançamento a partir dessa data. Portanto, a contagem do prazo quinquenal teve início em 1º de janeiro de 2020 e se estenderia até 31 de dezembro de 2024. O AIN foi notificado em 11 de novembro, dentro do prazo legal. No tocante à alíquota aplicável, a recorrente sustenta que a aplicação da alíquota interna de 18% é indevida, pois o destinatário das mercadorias, a empresa Cofco Brasil S.A., está localizada em outro estado, né, no Paraná. Argumenta que a acusação fiscal não remeteu à não ocorrência da remessa interestadual, mas sim à falta de comprovação da exportação, e que a alíquota correta seria de 12%. Contudo, a análise dos autos revela que as próprias notas fiscais emitidas pelo contribuinte contêm informação no campo dados adicionais de que a mercadoria seria descarregada em um terminal no Porto de Santos, São Paulo. Conforme o artigo 36, 4º do RICMES, presume-se como interna a operação caso o contribuinte não comprove a saída da mercadoria no território paulista. O fato de o destinatário possuir domicílio em outro estado não altera a natureza da operação, que se completa dentro do estado, dentro do território paulista. A autuação não padece de vício de motivação ou fundamentação. O lançamento fiscal se baseia na constatação de que, decorrido o prazo legal, não houve a comprovação da exportação, tornando o imposto devido. A aplicação da alíquota interna de 18% é uma consequência direta da presunção legal estabelecida no artigo 36, 4º do RICMES, que não foi afastada pela defesa. Relativamente ao caráter confiscatório da multa aplicada, não há como prosperar tal alegação. A multa deve ser proporcional ao dano causado pelo infrator, de forma a desestimular a conduta infracional. Se a recorrente entende grave a penalidade aplicada, também o legislador paulista entendeu grave sua conduta. A penalidade aplicada está conforme disposto na legislação e não nos cabe indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada. Assim, pelo exposto, conheço o recurso ordinário, mas lhe nego o provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Então, senhores, esse é o meu voto aí, que eu coloco aí para apreciação dos senhores, me colocando novamente à disposição para qualquer dúvida, qualquer discussão. Obrigado, Samuel. Cumprimento pelo voto. Muito bem colocada o seu raciocínio e
e abordando as alegações aí do contribuinte. O processo está em discussão. Bom, não havendo inscritos, estou então encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido integralmente, não provido, nos termos do voto do ilustre relator, à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. Agradeço a presença do Dr. Marcos, mais uma vez aqui na Câmara. Eu que agradeço, senhor presidente, e aproveito a oportunidade para desejar a todos uma excelente sessão. Obrigado, Dr. Marcos. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Sequência aqui da pauta é Pedro Henrique Sestari de Oliveira. Eu sou o relator, o AIN é o 5052-287, recurso ordinário. O tema é ITCMD. Bom, este processo é muito semelhante a um processo que nós julgamos aqui no final de agosto. Até menciono aqui no final do meu voto o auto de infração 5052-286, dígito 3. Provavelmente esse processo é do irmão, né, do primeiro donatário aí desse processo que eu acabei de mencionar. Mas a questão aqui, eu vou resumir meu voto, a questão aqui é o que a gente chama de doação mista. Houve uma compra das cotas por um valor irrisório, né? Então, a fiscalização entendeu que foi apurado o PL da empresa. O PL é um valor de 8 milhões e tantos, né? De patrimônio líquido. Aliás, o patrimônio líquido era 33 milhões, né? E aí o fisco desconsiderou a parte da aquisição que não houve o pagamento pelo valor, né, de mercado. Então, ele desconsiderou o valor, pequeno valor que foi pago, e o restante atribuiu como base de cálculo do ITCMD, né? E com isso, aplicou a alíquota, né, cabível, né, de 4%, entendendo aqui que a aquisição por valor ínfimo não pode ser considerada como um negócio mercantil lícito e idôneo, né? Então, houve a desconsideração aqui desse negócio mercantil. Eu juntei aqui a jurisprudência, né, inclusive do Poder Judiciário, sobre o cabimento da apuração do PL da empresa para a base de cálculo do imposto. Também cito aqui, faço algumas considerações a respeito da doação mista, né? Indico aqui o artigo 540, que dá supedâneo aí, 540 do Código Civil, que dá supedâneo a essa questão da doação mista, né? Ou doação remuneratória, né? Que também é chamada, jurisprudência do Poder Judiciário, e estou aqui, então, concordando aqui com a decisão de primeira instância, afastando aqui todas as alegações do contribuinte, né? Que o contribuinte alega aqui basicamente duas matérias, né? Que não há hipótese de incidência de ITCMD porque houve um negócio jurídico oneroso. Então,
Isso foi afastado em razão da doação mista e que não há obrigatoriedade do fisco utilizar o patrimônio líquido, né? Então, que seria ilegal aqui a forma como o fisco apurou a base de cálculo do TCMD, que também eu afastei com base aí na jurisprudência pacífica aqui, não só do TIT, mas também do Poder Judiciário. Então, eu estou negando o provimento ao recurso, né? Conhecendo do recurso, mas negando o provimento. Esse é o meu voto. Estou aqui para esclarecer dúvidas aqui. A doutora Flávia não estava presente naquela sessão que eu mencionei, mas o doutor Argos, o doutor Samuel estavam, a Luciana também. Né? Então, já é de conhecimento aqui o entendimento sobre esse tipo de infração. Não, mas eu li o processo, então estou a par e de acordo. Muito bem. Então, diante da manifestação aí da Flávia, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. O recurso ordinário conhecido integralmente, não provido, à unanimidade nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Próximo processo da pauta, que é o último de hoje, M. Cardoso, Indústria, Logística e Distribuição de Alimentos e Bebidas. O relator é o Dr. Argos Magno de Paula Gregório, é um recurso misto, o AIN é o 5053711. Passo, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente o processo e o seu voto, na medida em que não temos inscrição para sustentação oral. Dr. Argos, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas, bom dia, doutora Flávia, seja muito bem-vinda aqui com a gente, bom dia, doutora Luciana, representação fiscal, aqui eu cumprimento na sua pessoa, cumprimento os meus colegas, doutor Samuel, doutor José Pérez, aqueles que eventualmente nos assistam e também, essencialmente, aqueles que nos dão suporte. Presidente, só corrigindo, é um recurso ordinário apenas, tá? Não é recurso misto. Mas, de toda sorte, este processo, ele é um processo muito extenso, no sentido de que ele é composto por 17 infrações, né? Do ponto de vista operacional, eu não vejo muito sentido num auto com 17 infrações, mas eu não tenho que ver sentido em nada. Vamos lá. Este processo, essencialmente, traz 17 infrações apontando falta de pagamento de ICMS, né? Alguns deles, diga-se os itens 1 a 5, o item 7, os itens 15 a 17, dizem respeito a operações com substituição tributária, e os itens 6, itens 8 a 14 e item 16, de operações próprias. Muito bem, o juízo de primeiro grau manteve integralmente os termos aqui lavrados na inicial. E, então, o contribuinte apresentou o seu recurso ordinário face a esta decisão. Muito bem. Uma característica desse processo, presidente, é que, talvez por ser um processo com muitos itens, dividiu-se ali a exposição em alguns blocos, né, o que, em tese, facilitaria ou facilita a nossa apreciação. Porém, percebe-se que, para muitos itens, o contribuinte traz apenas um parágrafo ou pouquíssimas linhas, 2, 3 linhas de argumento, o que efetivamente os torna muito fracos, uma vez que estão desprovidos de qualquer outro documento, de qualquer outra fundamentação jurídica. Então, esses argumentos não vão ali desbordar os limites da retórica, como eu coloco no meu voto. De uma maneira muito sintética, o voto ficou relativamente longo, mas eu passei aqui a analisar esses chamados blocos, né, de itens, mas antes disso, eu enfrentei aqui uma preliminar, o contribuinte alega em sede preliminar,
a nulidade do auto, dizendo que ele afrontaria ali os termos do artigo 142 do CTN, que afrontaria a lei de introdução das normas do direito brasileiro, ou mesmo o artigo 146 do próprio CTN, citando, inclusive, uma súmula, a súmula 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos, de maneira muito abreviada, presidente. Está longo aqui, como de costume, eu acabo adentrando muito aqui nos termos do próprio recurso, citando páginas, citando transcrições aqui, mas de toda sorte, presidente, eu estou negando provimento a esses argumentos preliminares, porque não há ali qualquer fundamento, não há a existência de qualquer nulidade ou de qualquer irregularidade no trabalho desenvolvido pelo agente fiscal autuante. Portanto, presidente, de maneira bem sintética, eu estou aqui negando provimento às questões, às ponderações preliminares. O voto certamente estará aqui no sistema, estará disponível a todos os interessados, mormente ao contribuinte, mas eu estou negando aqui pelos fundamentos que eu trago na decisão. Depois disso, então, eu passo a analisar os tais blocos de itens. Então, inicialmente, os itens 1, 2, 6 e 7, né? Do chamado bloco A, o denominado bloco A pelo próprio contribuinte. Eu coloco aqui que a recorrente defende a impossibilidade de manutenção dos mesmos em razão do suposto equívoco na análise procedida pelo fiscal, uma vez que nos termos do artigo 39 do anexo 2, o item possui, de fato, redução da base de cálculo. Muito bem, eu estou afastando os argumentos do contribuinte relacionados aos itens 1, 2, 6 e 7, porque eu coloco aqui, a recorrente parece desconhecer que a letra do referido artigo, mencionado no artigo 39 do anexo 2 do regulamento, não autoriza a aplicação da redução nele referida na apuração do chamado ICMS-ST, sobre incidentes sobre operações de terceiros. Então, na verdade, ele desenvolve um argumento curto, mas dizendo, não, o artigo 39 me autoriza a redução de base de cálculo. Sim, para operações próprias, não para operações de substituição tributária. Portanto, só esse fato material deita aí verdadeira pá de cal sobre os argumentos do contribuinte. Muito bem, portanto, esses itens 1 e 2, efetivamente, estão ali, a conduta do contribuinte está ao arrepio do que diz o artigo 313W do regulamento, né? Com relação aos itens 6 e 7 do mesmo bloco, a mesma coisa, os argumentos serão afastados, porque não houve, eu coloco aqui, não houve sequer o destaque do ICMS nos documentos fiscais, seja relativo às operações próprias, seja em relação às operações travadas sob a sistemática da substituição tributária. Cito aqui que a representação fiscal também percebeu isso e, baseado tanto na posição da representação fiscal quanto nos argumentos expostos, eu estou negando provimento aos itens 1, 2, 6 e 7. Em relação ao item 3, eu também entendo que o item deve ser mantido como originalmente lavrado, e eu coloco aqui, pelo simples fato de que a desídia praticada pela recorrente é materialmente inconteste. Eu coloco aqui, né? Vou aos documentos respectivos acostados aos autos e deles extraio realidade material que advoga em total desfavor à tese apresentada pela recorrente. Em momento algum, a recorrente se dignou a informar ao fisco paulista que as operações escritas no item 3 do presente aí impossibilitavam o seu enquadramento na previsão contida do inciso 4 do artigo 264 do regulamento. Cito aqui o regulamento, estou dizendo que ela alega uma situação que ela deveria ter informado nas notas fiscais, olha, essas operações naquele campo, informações complementares, essas operações se enquadram aqui ou ali, e não fez. Portanto, não há como acatar aqui os argumentos trazidos pela recorrente. Então, eu estou mantendo também o item 3 consoante lavrado. Em relação ao item 4, a recorrente, eu coloco aqui, resume-se a um único parágrafo argumentativo, encontrado nas folhas 4585. Então, ela diz aqui, eu vou ler só para que fique claro. Quanto ao item 4, a incorreção de análise realizada pelo fiscal, isso é o que ela diz, encontra-se no fato do produto suco em pó estar corretamente classificado no NCM tal e não no NCM outro, conforme por ele apontado. Diante disso, verifica-se que a tributação aplicada está em conformidade com a legislação vigente. Esse é o único argumento da contribuinte. E eu coloco aqui que
compulsando os autos, os documentos de folha 142, 146 e 147 a 181, eu encontro realidade que se divorcia em absoluto com o quanto afirmado pela recorrente, porque ali se trata, o item 4 se refere a suco de fruta e não suco em pó. Então, assim, a argumentação cai absolutamente por terra, porque não estamos falando do suco em pó, que teria realmente o NCM 2106, mas de suco de fruta, que tem outro NCM que mostra a correção do trabalho do agente fiscal. O item 4, portanto, é mantido. Com relação ao item 5, curiosamente, eu coloco aqui, em tempo, a despeito de anunciado em sua ementa C, as folhas 4585, eventuais argumentos em combate à manutenção do item 5, então ele diz que vai falar sobre o item 5, não encontro qualquer linha a respeito desse item, razão pela qual deixo de tecer qualquer comentário, eis que a manutenção do mesmo é a medida que se impõe, dado que incontroverso. Então, o contribuinte não apresenta os argumentos que ele vai anunciar e diz, olha, inclusive com o item 5 eu vou falar, vou explicar aqui, não tem. Né? Então, nada a dizer. Com relação ao item 8, que são remessas aqui para depósitos fechados fora do estado de São Paulo. Aqui, resumidamente, presidente, eu entendo que o fato de ser uma operação destinada a outro estado faz com que não se possa aplicar a letra do inciso 1º do artigo 7º do regulamento, que diz textualmente, eu vou ler aqui, a saída de mercadoria com destino a armazém geral situado neste estado. Aqui eram armazéns, nem vou entrar no mérito se era armazém geral ou não, mas era para depósitos em outro estado. Então, a argumentação do contribuinte não se sustenta. Eu coloco aqui a decisão de piso deu-se com acerto. A mesma coisa aqui com relação ao item 9, recorrente alega apenas, é a única argumentação da recorrente, a emissão com CFOP 6949, por si só, não constitui infração material, assim como se sustenta no fato de não existir uma fé ou habitualidade, não configurando prejuízo fiscal. Eu coloco aqui, a única afirmação de inexistência de prejuízo fiscal é incapaz de constituir a materialidade da infração. Texto aqui brevíssimas considerações a respeito do CFOP 6949, que corresponde a outras saídas de mercadoria ou prestações de serviços não especificados, mas a pobreza, com todas as vênias, mas a pobreza dos argumentos, que se resumem ali a um parágrafo, ou a 2 ou 3 linhas, faz com que fique até difícil argumentar diante da ausência aqui de substrato jurídico, ao menos, na defesa aqui dos interesses do contribuinte. Então, o item 9 também é mantido. Com relação ao item 10, eu já anuncio que este é o único item que eu discordo do julgador de primeiro grau, então eu vou dar uma maior ênfase a ele aqui. Eu coloco aqui, por outro giro, no que diz respeito ao item 10, ouso discordar do quanto decidido em sede monocrática. Pondero. As folhas 4586 apresentam recorrente a sua tese defensiva. Ela diz o seguinte, que como foi envio de mercadoria para estabelecimento do mesmo contribuinte, então de filial para matriz, de matriz para filial, já está pacificado nos tribunais pátrios, ela diz aqui, no sentido de não haver incidência de CMS nos casos de transferência de mercadorias, como ocorre no caso em comento. Esse entendimento foi sedimentado, inclusive, pelo STJ, por meio da súmula 166 e tal. Eu coloco aqui, vou uma vez mais aguerrear da decisão de primeiro grau, extrai as folhas 4566, o excerto que aqui destaco, eis que fundamento para manutenção do item em destaque. Então, o julgador de primeiro grau, para manter o item 10, afirmou o seguinte, eu vou ler, vale lembrar que nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo titular, deixou de haver incidência do ICMS apenas a partir de 1 de 2024, em decorrência da decisão proferida pelo STF no âmbito da ADC 49, o que não é o caso em discussão, portanto, correta as exigências fiscais. Eu traduzo. Como se vê, o julgador de piso fundamentou seu entendimento proferido pelo STF, válido, vigente e eficaz até aquele momento da decisão. Entretanto, como é ser disso, o próprio STF modificou a sua posição quando da análise dos embargos de declaração aviados com o objetivo de sanear justamente as dúvidas acerca dos efeitos retroativos do quanto lá decidido, notadamente com relação ao momento da aplicabilidade do novo entendimento alcançado. Vou aos detalhes.
Já decidimos nesse sentido, mas eu vou aqui, em prestígio à doutora Flávia, só ler aqui trecho daquilo que eu pontuo. A ADC 49, julgada pelo STF, notadamente em relação às consequências da modulação de seus efeitos, tomada como fundamento pelo juízo monocrático para manutenção do item 10 do presente AIN, foi alterada em recentíssimo julgamento dado aos 25 de agosto de 2025, quando, em sessão virtual, o Tribunal Pleno assim decidiu em sede de embargo de declaração. Cito aqui trechos da decisão e apenas vou ler o negrito. A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC não autoriza a cobrança de ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024, em relação aos quais não tem havido pagamento de tributo. Frente a esse novo contexto, restou inequívoca a impossibilidade de cobrança de ICMS quanto a fatos geradores que consistam em transferência de mercadorias a diferentes estabelecimentos de titularidade do mesmo contribuinte, ainda que ocorrido antes de 2024. Em caso, estamos diante de hipóteses de mercadorias transferidas em 2023, nos modos do encontrado no item 10 do presente AIN. Desta feita, finalizadas as discussões acerca do alcance da inconstitucionalidade do artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, e 12, inciso 1º, no trecho, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, e 13, parágrafo 4º da Lei Complementar 87, de 96. 2, diante do conhecido entendimento proferido junto ao tema 1099, não incidência de ICMS no deslocamento de bens de estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte, localizado em estados distintos, visto não haver a transferência de titularidade e realização de ato de mercancia. E, finalmente, 3, dado o efeito vinculante para a administração tributária, do quanto decidido pelo STF a partir da publicação da parte dispositiva do acórdão lançado em relação ao tema 367, julgado, embargos de declaração julgados 22 de agosto de 2025, ADC 49, entendo devam ser acatados os argumentos da recorrente, razão pela qual cancelo o item 10 do presente AIN. Com relação aos itens 11 a 16, a recorrente se resume a afirmar que, aspas, a retificação do artigo seria suficiente para sanar a questão, seria suficiente para sanar a questão, tendo em vista que as notas fiscais contêm devido destaque de imposto, não resultando em qualquer prejuízo ao fisco. Os itens 11 a 16 é a questão de escrituração equivocada, falta de pagamento de imposto, e ela diz, não, mas eu retifiquei. Aí eu discorro aqui sobre a espontaneidade, dizendo que não atinge, porque foi retificação feita após o início dos trabalhos fiscais. Em resumo, itens 11 a 16 eu estou negando provimento também. Finalmente, em relação ao item 17, a recorrente se ampara nas equivocadas teses de que, 1, as notas fiscais foram emitidas corretamente, com o devido destaque dos impostos e recolhimento posterior do ICMS-ST. Dessa forma, a retificação da GIA seria suficiente para sanar as pendências. E 2, o enquadramento correto da infração seria a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, isto é, pelo envio incorreto do arquivo, e não a exigência de recolhimento integral do ICMS destacado. Eu sustento aqui, evitando repetições desnecessárias, as teses da recorrente não se sustentam. A uma, pois, eventual correção da escrituração fiscal dada após o início dos trabalhos fiscais afasta a espontaneidade, sem, todavia, afastar a materialização da conduta infracional, como já dito. A duas, pois a falta de informação sobre ICMS-ST na GIA não afasta a exigência do tributo, que deixou de ser recolhido, tampouco desconstitui a infração cometida, diga-se passível de multa, no caso corretamente aplicada. Não há, pois, que se falar em inexistência da infração cometida, conforme verificadas as folhas 4588. Então, resumidamente, eu estou mantendo também o item 17. Finalmente, aqui, como último elemento, o contribuinte se insurge contra a alegada confiscatoriedade da multa aplicada. Eu cito aqui o que sempre digo, que apesar eu me sensibilizo com multas em valores altos, o artigo 28 da nossa legislação me impede de afastar aqui lei válida, vigente e eficaz. Então, presidente, agradecendo pela paciência dos colegas, eu estou dando parcial provimento ao recurso manejado pela contribuinte, e eu coloco aqui, com o fim único de cancelar o item 10 deste AIN, quanto ao mais mantido a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Esse é meu voto, presidente. Eu estou à disposição. Obrigado, doutor Argos. Cumprimento pelo voto. Um voto aí longo, né? Pelo fato de termos 17 acusações fiscais, mantidas as acusações, com exceção do item 10, né?
Esse é o voto do Dr. Argos. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário conhecido, parcialmente provido, apenas com cancelamento do item 10, nos termos do voto do relator, à unanimidade. Julgamento encerrado. E com o encerramento deste processo, desse julgamento, nós cumprimos, então, a pauta de hoje e declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Presidente, desculpe, se me permite, ao menos no meu sistema aqui não consta encerrado o processo de relatoria do Dr. Samuel. Apenas a finalização da votação. De fato. Mas ele não vai conseguir encerrar a sessão sem... Agora acho que foi. Tá. Pronto. Obrigado, presidente. Faltou encerrar o julgamento daquele processo lá. Realmente estava assim, estava só como constando o status de votação finalizada. Bom, então, vou encerrar aqui no empate agora sim. Sessão encerrada no empate. Visualização de ata. Tudo em ordem? Muito bem. Então, diante do encerramento da sessão de hoje, eu peço, então, que o Oswaldo encerre, então, a gravação, agradecendo a presença de todos, em especial aqui da Flávia, que veio aqui substituir a Daniela. Eu que agradeço. Boa semana.